Vamos lá, Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Eu pus aqui no meu esboço só até o 24, mas vamos ler até o verso 25. Gênesis, capítulo 2, versos 18 até 25. À medida que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Depois você vai passar algum tempo sentado. Amém? Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela e fechando o lugar com carne. Com essa costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Verso 25, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a tua palavra foi lida e está diante do teu povo, da tua assembleia. E nós te pedimos esclarecimento, ó Deus. Que o teu Espírito Santo nos conduza com o coração aberto e a mente atenta por esse texto de Gênesis, aprendendo, meu Pai, sobre como o Senhor, um Deus Criador, opera na vida das nossas famílias. Nós te pedimos isso hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Como eu disse no final da IBD, nós chegamos ao mês de maio e esse é o mês que nós comemoramos o mês da família. E desde o fim do ano passado, já estava no meu planejamento que nós pregássemos durante o mês de maio uma série falando sobre família. Eu julgo que esse seja um dos temas mais importantes que nós temos a tratar. Mas eu confesso, irmãos, que com todas as tragédias que aconteceram na nossa cidade, todo o contexto que nós estamos envolvidos e envolvendo famílias, eu entendi que falar sobre família neste mês não seria algo só importante, mas seria algo extremamente urgente. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Nós precisamos conhecer quem é o Deus das famílias. Nós precisamos conhecer o que a palavra do Senhor fala sobre esse tema. Eu tenho visto que cada vez mais esse assunto tem se tornado vago na mente das pessoas. A família, e principalmente o que a Bíblia diz sobre a família, tem perdido o valor. As pessoas já não ligam para isso. E sabe para onde isso nos leva? Isso nos leva para grandes tragédias, como nós temos visto, algumas delas tragédias irreversíveis, coisas que não tem mais o que fazer. Deus está, desde o início da história, desde o início dos tempos, escrevendo uma história. E nessa história, queridos, o nosso Deus, além do escritor, Ele mesmo em Cristo é o protagonista e por meio do Espírito Santo, Ele mesmo é quem conduz os fatos. Essa história tem um tema e o tema dessa história é a redenção da humanidade. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado em perfeição, em santidade e em pureza. Mas em um momento, como nós vimos hoje na IBD, esse homem, essa humanidade deu as costas para Deus, traiu ao Senhor e começou a andar para o outro lado. O homem sucumbe em seu pecado e se distancia de Deus. Mas Deus, em seu santo amor e a sua misericórdia, caminha em direção a esse homem, a ponto de se tornar homem como nós e de morrer no madeiro por nós. Para quê? Para que nós possamos ser
redimidos dos nossos pecados. E para que outra vez, assim como era no princípio, e assim como era para ser durante toda a história, nós estejamos de fato ligados a Deus. Essa é a história da Bíblia. É a história da redenção da humanidade. E você pode estar se perguntando, Joab, o que é que isso tem a ver com a família? Eu diria que tem tudo a ver. Afinal, queridos, a família, ela não é apenas uma instituição coadjuvante ou uma instituição que está alheia a essa história, mas a família, ela é uma ferramenta importante, ferramenta essa pela qual Deus guia a história da redenção. E durante esse mês, mais do que aprender sobre família, nós vamos focar a nossa atenção em ver como a Bíblia descreve essa relação entre Deus, a família e a construção da história da redenção. Durante os próximos sermões, nós focaremos em pensar sobre o tema Deus guia a redenção da humanidade por meio das famílias. E o meu desejo é que ao fim dessa série, nós sejamos capazes de glorificar ao nosso Deus, de viver em família e de participar da história da redenção de uma forma mais clara e de uma forma mais intensa. E por onde nós vamos começar? Como toda boa história, nós precisamos começar pelo começo. A história da redenção começa com um tema, a criação. É o que os primeiros capítulos de Gênesis se preocupam em narrar. E nos versos que nós lemos, nós temos o início daquilo que podemos chamar de família. Nós temos o nascimento da família no capítulo 2 de Gênesis. E é interessante ver que a instituição criada por Deus é criada num período pré-queda, onde todas as coisas eram boas, onde tudo que Deus criava, Ele dizia ao fim, e viu Deus que isso era bom. Deus cria o homem e em dado momento decide que não é bom que o homem esteja só. E então cria a mulher. Deus também estabelece o padrão dessa união e a partir daí então nós temos fundada em Gênesis 2, 24 e 25 a primeira família da terra, constituída por Adão e por Eva. Hoje, então, nós pensaremos em Deus como esse ser criador. É o primeiro título que Deus tem na Escritura. Ele tem outros, como Salvador, como Purificador, como Juiz, mas o primeiro título que a Bíblia dá ao nosso Deus é de um Deus Criador. Criador não só dos céus e da terra, nem da fauna e nem da flora, mas também Criador da minha família, Criador da sua família. Nós vamos aprender hoje que crer neste fato traz sérias implicações na forma como nós vemos e na forma como nós desenvolvemos a família. A forma como eu me relaciono com a minha família tem a ver muito com a Escritura. Aprenderemos hoje, em resumo, que Deus é o Criador da família e, como tal, Ele é quem estabelece o padrão, as regras e o modo de funcionar da família. E como de costume, nós vamos fazer isso em 3 pontos. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que você me acompanhe. O primeiro ponto que eu queria destacar aos irmãos é que Deus decidiu criar a família. A primeira coisa que precisa estar clara para nós é isso. A família, ela é algo que Deus decidiu criar. Veja, no texto que lemos, não tem nada de ruim acontecendo. Ou dos versos para trás aí que nós lemos, os irmãos conseguem identificar algo ruim acontecendo. Tudo está bem, tudo está em paz, a criação está seguindo em perfeita harmonia, Adão está feliz, gerenciando tudo aquilo que Deus criou, ele segue cultivando o solo, dando nome para os bichos, mas no verso 18, Deus decide transformar um pouco as coisas. Deus decide fazer um upgrade na criação. Deus decide melhorar aquilo que Ele já tinha criado. Alguns, e eu discordo deles, vão dizer que Deus achou que Adão estava em paz demais, e decidiu então criar a mulher. Eu discordo. Eu acho que a criação da mulher é uma melhoria naquilo que já estava bom. É algo a ser acrescentado naquilo que já era perfeito. Veja, esse passo que Deus dá
traz alegria a todo mundo. Deus faz isso porque considera bom. Adão jubila e diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão fica extremamente feliz ao ver a sua mulher. E essa satisfação se estende a nós hoje, porque cada um de nós só está aqui porque antes de nós nos precedeu uma mulher. E aqueles que são casados jubilam por ter cada um a sua. E aqueles que ainda almejam casar ficam felizes, como Adão, por ainda ter mulheres solteiras por aí, não é verdade? E é necessário, queridos, que algo fique claro para nós. A família só existe porque Deus tomou essa decisão. A família não é uma imposição. A família não é algo criado por pressões externas. Adão não fez um abaixo-assinado de uma assinatura só pedindo que Deus lhe desse uma mulher. Adão não fez uma revolução, Adão não fez uma greve no seu trabalho dizendo: todo animal tem uma fêmea, só eu que não. Por quê? Não foi uma imposição, não foi uma necessidade. Adão estava extremamente feliz. Adão estava plenamente satisfeito. Porque para além de uma companhia humana, Adão caminhava de perto com o próprio Deus. Não foram os homens também quem criaram a família, não foi a sociologia, não foi a filosofia, não foram os sistemas de governo, não foi nenhum outro senão o próprio Deus que criou a família. E assim o fez, queridos, por um motivo apenas, porque Ele mesmo julgou que seria bom. Mas sabe o que acontece? Muitos se julgam donos da família, proprietários de seus próprios lares. E assim querem ditar as regras. Tudo que acontece precisa obedecer às minhas leis. Precisa obedecer aquilo que eu acho certo. Precisa obedecer aos meus limites e às minhas formas de fazer. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, há somente um ser que pode arrogar para si esse título. Há só um ser que pode arrogar para si toda essa autoridade. E Ele é o Criador da família. Ele é o nosso eterno Deus. Joab, então qual é a nossa participação nisso? Em sua infinita bondade e graça, Deus nos comissionou. Ele nos chamou para sermos mordomos da família que Ele mesmo criou, mas nada além de mordomos. O mordomo não dita as regras da casa. O mordomo não cria regras para a casa. O mordomo não quebra as regras da casa. O mordomo entende as regras e as coloca em prática. E sabe, queridos, nós pecamos quando nós agimos diferente disso. É preciso que estejamos atentos a essa verdade. Ser fiel a isso não é apenas dizer eu concordo. Se eu te perguntar se você concorda com isso, a maioria, ou se não todos, vão dizer: Joab, é verdade, eu concordo com isso. Mas ser fiel a essa verdade é muito mais do que concordar, do que crer, ou até mesmo do que pregar essa verdade. Ser fiel a ela é colocar ela em prática. É quando, entre as quatro paredes com a sua família, você se atenta àquilo que a Bíblia diz sobre a família e coloca em prática. Não é dizer como muitos dizem: aqui em casa quem manda sou eu. Debaixo dos meus tetos, a lei é minha. Minha casa, minhas regras. Não. Enquanto eu digitava esse sermão, eu me lembrei de uma passagem em que Deus se dirige a Jó. Jó queria ser dono da própria vida. Jó queria entender e ditar as próprias regras. E depois eu te aconselho, leia o capítulo 38 de Jó. Veja esse grande embate, quando Deus chama para o ringue um pobre homem, sozinho, contra Deus montado num tornado. E em suma, o que Deus diz a Jó, que questionava tantas coisas, é: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E quando nós tentamos nos apoderar da família, que é propriedade de Deus, é isso que Deus diz para nós. Quem é esse pequeno homem, essa pequena mulher, esse pequeno ser sem conhecimento para obscurecer o meu conselho? Entender
Crer e assumir que Deus é o criador da família implica, queridos, preste atenção nisso, implica em se submeter a Ele. E submeter a Ele não só as nossas palavras, mas submeter a Ele aquilo que cremos e aquilo que fazemos. O nosso ser, a nossa família, a forma como nós administramos o lar. O lar em que nós não caímos de paraquedas. Muitos dizem, né? Eu não escolhi a família, eu queria ter escolhido a minha família. Eu não pedi para nascer nessa família. E realmente nós não pedimos. Foi o próprio Deus soberano, gracioso, quem nos colocou de forma soberana e graciosa na família em que nós estamos inseridos. Seja ela uma excelente família, seja ela uma família não tão boa assim. Ele mesmo nos colocou como mordomos. E isso implica em procurar na Escritura, queridos. Em procurar no manual. Como nós devemos viver em família? Qual é a nossa parcela de cuidado? O que é aquilo que nós devemos fazer? Qualquer coisa diferente dessa tentativa é uma tentativa de sentar-se no trono de Deus. Quando eu tento governar a minha família com as minhas próprias regras, quando eu tento governar a minha família com qualquer outra coisa que não seja as palavras escritas nesse livro, é como se eu puxasse Deus pelos braços e dissesse, desça do trono porque Ele me pertence. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se destrona para ninguém. Deus não cede nem mesmo o braço do seu trono para que o seu filho mais mimado se sente. Não há ninguém que possa destronar ao Senhor. Viver sob essa verdade de que Deus é o criador da família é assumir, queridos, humildemente, uma postura de submissão e fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E o meu primeiro conselho para você como família, se esforce nisso. Leia esse livro. Entenda o seu papel dentro da sua família, e quer faça chuva, quer faça sol, quer sejam dias bons, quer sejam dias maus, quer as tarefas sejam fáceis, quer as tarefas sejam difíceis, quer elas te arranquem sorrisos ou quer que elas te arranquem lágrimas, obedeça às palavras santas e inspiradas por Deus que estão escritas neste livro. Se esforce nisso, nos esforcemos nisso, porque Deus, o Criador da família, nos chama à obediência a esse livro. Amém? Um segundo ponto que eu queria destacar com você, Deus cria a família por meio de novos núcleos familiares. Veja o que o texto diz, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A família começa quando homem e mulher decidem que darão início a uma nova família juntos. E o primeiro passo para construir uma nova família é que ambos deixam os lares e a família que até então estavam inseridos, para que juntos, agora longe de seus pais, longe das famílias que estavam inseridos, agora comecem um novo núcleo familiar. E existem algumas coisas importantes a se considerar a respeito disso. A primeira é que o casamento é muito mais do que um papel passado no cartório. Ou uma cerimônia religiosa em que um pastor, ou um líder religioso, ou uma igreja atribui um tipo de bênção àquele casal. O casamento, queridos, é um compromisso assumido por duas pessoas diante de Deus, independente da religião. Deus é a testemunha daquela união, queiramos nós ou não. O casamento, então, é uma união de duas pessoas que testemunham diante de Deus, que obedecerão com fidelidade à ordem que Ele dá para constituir uma família. Veja, eu não estou dizendo que o casamento civil não seja importante, ele é importante. Ele tem o seu lugar e a resistência quanto a ele pode denunciar um problema de caráter. Pode denunciar um problema muito maior. Existem muitas pessoas que não são casadas ainda no papel e vivem já há muitos anos, têm filhos, têm a família constituída. Mas, alguns casos, quando você fala em passar o papel em cartório,
um dos lados, ou até os dois lados, pulam alto e diz, não, esse negócio de cartório, a gente não precisa disso, a gente se ama. Mas por que você não quer passar no cartório? É R$200, é coisa rápida, 5 minutos você vai lá. Não, é porque depois, para desfazer, dá um trabalho. Então veja, irmãos, o cartório, a cerimônia, a burocracia, apenas são muletas para esconder um defeito de caráter muito grande. O casamento civil é algo novo, acho que de 85 para cá. Até então não existia uma lei, não existia um papel. As pessoas se casavam, porque o casamento é a junção de duas pessoas que decidem constituir um novo núcleo familiar. E ter, queridos, eu não estou dizendo para você não casar no civil não, tá? O casamento do civil tem o seu valor, e tem um valor inestimável. Se lembra qual é a ordem de Cristo para nós em Atos 1:8? Sejamos testemunhas dele. E testemunhar dele significa também viver em conformidade com as leis, obedecer. Por isso, se você ainda não é casado no civil, procure regularizar isso. E se você precisa de algum tipo de ajuda, de guia, nos procure. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar nisso, né? De te ajudar a assinar esse papel. No meu dia, quase que eu não assino, né? Se eu já tremo, imagina a pressão daquele dia, o pastor atrás de mim para não fugir, não que eu quisesse, né? Mas procure regularizar isso. Uma outra coisa importante que eu queria destacar com os irmãos é a questão de deixar pai e mãe, ou como o ditado diz, quem casa quer casa. Não é raro os casais que se unem, mas não deixam pai e mãe. E isso pode acontecer por alguns motivos. Existem algumas situações que são imprescindíveis, são urgências. Acontece algum incidente ou alguma urgência que o casal precisa se hospedar ou morar junto com uma família ou com a outra, seja por alguma questão de doença, seja por alguma questão financeira. Em outros casos, a família não mora junta, mas ela depende financeiramente dos seus pais ou de algum familiar. Isso pode acontecer, são coisas da vida, mas isso precisa ser resolvido o quanto antes. O casal precisa caminhar em direção à resolução desse problema, para que então possam viver uma vida como a Bíblia manda. Deixam pai e mãe e vão viver a própria vida. Mas esse não é para mim o pior caso. O pior dos casos é quando essa dependência acontece de forma mais profunda e perigosa. Veja, mesmo que não morem na mesma casa, ou mesmo que não haja dependência financeira. Quer ver? Você conhece algum caso assim? O marido que nunca deixa de ser o filhinho da mamãe. A melhor comida é a da minha mamãe. O melhor lugar de estar é perto da minha mamãe. Eu só me sinto feliz perto da minha mamãe. E aquilo, irmãos, isso cria uma rivalidade desnecessária e extremamente profunda entre nora e sogra. Por que os irmãos acham que existe essa rivalidade folclórica entre a nora e a sogra? Na maioria dos casos, não é culpa nem da nora e nem da sogra. É culpa do filho, é culpa do marido, que não soube estabelecer os limites dessa relação. E deixa eu dizer uma coisa para você que é sogra. A casa da sua nora é a casa da sua nora. Não é a casa só do seu filho, e muito menos, de maneira nenhuma, é a sua casa. Quem manda naquela casa, ou os mordomos daquela casa, são o casal, que assumiram a responsabilidade de viver agora como um. Mas não é só o homem que erra, não. Muitas mulheres não deixam que seus maridos amadureçam. E tudo que acontece, precisa trocar uma lâmpada. Não, meu bem, eu vou ligar para o meu pai que ele vem aqui e resolve isso. Furou alguma coisa. Não, meu bem, eu vou ligar para o meu pai que ele vem aqui e resolve isso. E isso vai tornando o marido alguém totalmente inútil dentro da casa. A masculinidade não se desenvolve, a responsabilidade não se desenvolve. Por quê? Porque ambos não deixaram pai e mãe. Deixar pai e mãe implica nisso, queridos. Implica em passar para dentro de uma casa e viver as dificuldades que isso traz.
implica em chorar juntos e sozinho juntos. Eu louvo a Deus porque quando me casei, eu morava perto dos meus pais, mas desde sempre nós tivemos limites muito bem estabelecidos. E eu espero que isso continue. E espero que isso se aplique a cada um de nós. Nós precisamos estabelecer limites. A ordem é para deixar pai e mãe. Aquela nova família é uma nova família. A sua família agora se tornaram os seus parentes, os seus familiares. A sua família é aquele com quem, ou aquela com quem você decidiu dividir a vida. Mas é claro que eu não estou dizendo que você deva se mudar para o deserto, para longe de todo mundo e se afastar de qualquer tipo de ajuda, não. Nós precisamos estar cercados de bons conselheiros e muitas vezes os nossos pais e os nossos sogros são esses bons conselheiros. Eu louvo a Deus pela sogra e pelo sogro que Ele me deu, que foram um alicerce muito bom para mim e para a Carol, que foram ajuda sempre presente na nossa vida, mesmo nunca se metendo na nossa vida. Nós precisamos nos cercar de pessoas maduras, sejam os nossos familiares ou sejam casais mais experientes. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque nós temos tudo isso aqui. Olha ao lado, você tem pessoas mais experientes que você tem pessoas mais novas que você pode ajudar, você tem a quem recorrer, você tem a quem pedir conselhos. Caminhar perto de conselheiros ajuda, porque essas pessoas já pisaram as pedras que nós ainda vamos pisar. E pode ser que elas nos ajudem a evitar uma ou outra dessas pedras. É preciso, queridos, estar atento a esse ponto, para colocar limites da forma correta. Eu também não estou dizendo para você ser grosso com a sua família e nem com a família do seu cônjuge, não. É preciso sabedoria, é preciso cuidado. E, antes de tudo, nos lembrarmos de que nós testemunhamos de um Cristo que é manso e humilde, e saber estabelecer com cuidado esses limites. Uma última verdade sobre isso, é preciso entender que a nossa prioridade é esse novo núcleo familiar. A prioridade do novo casal não são os seus pais, não são os seus primos, não são os seus irmãos. A prioridade daquela nova família é a sua própria família. A prioridade do marido é a sua esposa. A prioridade da esposa é o seu marido. E quando os filhos vêm, os filhos se tornam uma segunda prioridade. Isso é importante marcar, tá, irmãos? O seu cônjuge é uma prioridade maior do que os seus filhos. O seu cônjuge vem antes dos seus filhos. Você precisa amar mais o seu cônjuge do que os seus filhos. E talvez você se assuste com isso, né? Talvez isso possa doer. Ah, mas meu filho é meu dodóizinho. Meu filho mas quando ele crescer, ele vai olhar para você e vai dizer: mãe, eu vou ali agora com a mulher da minha vida. Tá, mães? Ele vai dizer com essas palavras: mãe, ela é a mulher da minha vida. Por isso, o cônjuge é aquele com quem você vai dividir toda a vida, aquele que nunca vai te abandonar, com quem você vai envelhecer juntinho, é aquele que deve carregar de você o maior amor, a maior estima e o maior cuidado. Por isso, preste atenção nisso. A família começa quando Deus cria novos núcleos familiares, porque quem casa, quer casa. Terceiro e último ponto, Deus cria a família por meio do casamento. Talvez isso já tenha ficado claro até aqui, mas eu queria considerar algumas coisas sobre esse tema. Apesar de vivermos em um tempo em que essas etapas não estão muito bem estabelecidas, a família começa, ou deveria começar, pelo casamento. O casamento, apesar de estar sendo amplamente ignorado nos dias de hoje, é o ponto de partida que Deus escolheu para uma nova família. Foi isso que Deus fez. Ainda me assusta quando eu vejo, principalmente na internet, alguns casais que moram juntos, compartilham a vida juntos, alguns têm filhos e dizem: eu ainda estou demorando para pedir a minha namorada em casamento. Alguns pulam essas etapas e os filhos vêm antes do casamento e essas coisas acontecem.
Mas é preciso entender que o padrão bíblico é de que o casamento é o pontapé inicial de Deus para uma nova família. É a partir dali que aquele casal começa a viver em intimidade. É a partir dali que aquele casal começa a partilhar a vida junto. É a partir dali que todas as outras coisas que competem à família começam a acontecer. E veja, Deus é o criador da família, mas Ele também é o legislador da família. É Ele quem cria leis. É Ele quem estabelece as leis. Deus é quem define o padrão, as regras e a forma de funcionar como nós vivemos juntos. E aí, já que o casamento é o ponto de partida da família, e hoje nós estamos tratando sobre esses primeiros passos da família, eu penso que seja interessante considerar pelo menos algumas coisas sobre o casamento. O texto de Gênesis 2, 24, me acompanha aí, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa sentença, ela carrega pelo menos 3 aspectos que Deus estabelece sobre o casamento e que estão intimamente ligados com o padrão de família que Deus criou. A primeira coisa é que o casamento é um casamento heterossexual. O casamento criado por Deus é a união entre um homem e uma mulher. Talvez isso fique claro, já esteja claro para você, mas veja, não há nenhum tipo de brecha, não há nada no texto que nos dê o direito, que nos possa deixar considerar qualquer outro tipo de configuração relacional como casamento. O casamento bíblico instituído por Deus, o pontapé inicial, o começo de uma família, ele é, em primeira mão, heterossexual. A segunda coisa é que o casamento ele é monogâmico. Então deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, ambos no singular. Um homem, uma mulher, um homem. O texto cerca e protege o relacionamento a 2. Cada homem deve ter sua própria mulher e vice-versa. Não há espaço nenhum para mais ninguém nesse casamento, além do casal. E aqui eu queria me demorar mais um pouco, porque pode ser que esteja fervilhando aí na sua cabeça uma perguntinha. Nós estudamos sobre o diabo e possa ser que ele esteja soprando essa pergunta aí na sua mente, né? Se Deus estabeleceu um padrão de casamento como monogâmico, um homem e uma mulher, por que muitos homens da Bíblia, muitos homens de Deus, inclusive um dito segundo o coração de Deus, tiveram várias mulheres? A resposta não é simples e nem curta. Bom, ela é simples, mas nós precisamos olhar de novo. Lembram-se do tema da nossa série? O tema é a família e Deus na história do quê? Da redenção. E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para isso. Deus estabelece o padrão monogâmico da família antes da queda. E a poligamia só acontece depois da queda. O primeiro registro poligâmico que nós temos está em Gênesis 4. A queda acontece em Gênesis 3. E Gênesis 4:19 diz: Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ata e a outra Zilá. A poligamia, fica muito claro nesse texto, só existe no mundo porque o pecado também existe. Em um mundo onde a queda não acontecesse, não existiriam relacionamentos poligâmicos. Outra coisa que é importante é que a Bíblia registra muitas coisas, inclusive coisas que ela reprova. A Bíblia registra muitos fatos que ela mesmo não concorda, que ela não endossa como comportamentos corretos. E a poligamia é um desses casos. A Bíblia mostra relacionamentos poligâmicos, mas isso não significa que a Bíblia concorde, nem que a Bíblia aprove, e muito menos que a Bíblia encoraje. E por fim, apesar da poligamia ser uma prática que Deus reprova,
Em sua misericórdia, Deus decidiu extingui-la de forma gradativa. Ao longo da narrativa, Deus, por seu amor e por sua misericórdia, suportou o pecado humano para que não tivesse que extinguir toda a humanidade. Deus suportou até mesmo a poligamia por causa da dureza do coração do homem e agindo com profunda misericórdia. Isso aconteceu, os irmãos podem ver que a poligamia, ela é uma realidade apenas no Velho Testamento. No Novo Testamento nós já não temos o povo de Deus avançando e progredindo em relacionamentos poligâmicos. Isso cessa, Deus acaba com isso em algum momento da história. Mas bem, voltando aos 3 aspectos do texto sobre o casamento, além de heterossexual e além de monogâmico, o casamento bíblico ele também é monossomático. O que quer dizer isso? Eles se tornarão uma só carne. Mono, um. Somático, soma. A soma que se torna em um. 1 mais 1, nesse caso, não é 2. 1 mais 1 é 1. E aqui, queridos, eu queria que você entendesse a profundidade que Deus coloca sobre essa união. Essa união monossomática, o fato de se tornarem um, é algo que não deveria ser desfeito. É algo que nós não deveríamos quebrar. A ideia do texto original aqui é uma argamassa, onde você mistura a água, o cimento e a areia. E depois você, aqui não, senão vai descascar a parede da igreja, né? Mas em algum lugar que você encontrar aí um pedacinho de concreto, tente separar os elementos. Se você conseguir, me traga, por favor. Tente separar de um bloco de concreto a areia, o cimento, a água. Tente separar um do outro. Essa é a ideia de casamento que a Bíblia traz. Nós somos unidos como a massa do cimento é, de forma que é impossível separar um do outro. É por isso que o divórcio traz consigo tanta dor. É por isso que o divórcio machuca tanto. É por isso que o divórcio fere tanto. Porque é impossível separar aquilo que Deus uniu sem deixar marcas, sem deixar feridas, sem deixar algum tipo de destruição. Isso significa que Deus planejou o casamento não como algo que devesse ter fim, ou com a entrada da morte na história, algo que só a morte deveria colocar fim. Mas não é isso que a gente vê. Por conta da dureza do coração do homem, Moisés estabeleceu carta de divórcio, que dá direito a uma parte de se desfiliar da outra por traição ou por abandono. Depois, se você quiser ler os textos mais profundamente, Mateus 19 e 1 Coríntios 7. E eu queria fazer algumas considerações acerca desse tipo de relação. Eu concordo com o pastor Iago Martins de que existem cônjuges que não precisam abandonar o lar para terem abandonado as suas famílias. Existem homens e existem mulheres que abandonaram as suas famílias, mas ainda moram na mesma casa. Uma pessoa que deliberadamente trai, ameaça ou até mesmo agride o cônjuge, mesmo que não vá embora daquela casa, já abandonou aquele lar. E aqui, queridos, preste atenção nisso. Eu preciso dar um conselho a vocês. Não se submetam a esse tipo de ambiente. Não se submetam a famílias violentas. Não se submetam a parceiros que humilham, parceiros que agridem, parceiros que tentem diminuir vocês. Não se submetam a esse ambiente, porque não é isso que a Bíblia requer de nós. Fuja, e fuja para longe, bem longe do parceiro violento. E aqui eu quero deixar um recado, e é bom que você grave isso, seja para o bem ou seja para o mal. A nossa igreja não tolera esse tipo de comportamento. A nossa igreja não tolera comportamento violento dentro de uma casa. Esse tipo de denúncia aqui na Igreja Batista Liberdade, ela é tratada com 2 remédios: camburão e oração, nessa ordem.
Primeiro a polícia te busca e depois a gente vai lá orar por você e entender o caso. Primeiro o camburão, depois a oração. Por isso tome muito cuidado. E se você, principalmente as minhas irmãs, minhas queridas irmãs, porque isso acontece mais comumente com mulheres, se você tem sido vítima de um homem mau, procure a sua igreja, me procure. Você não precisa ficar nesse ambiente. Não foi para isso que Cristo te chamou. E veja, queridos, eu sei que o ambiente conjugal tem suas complicações. Eu estou casado com a Carol há 12 anos. Nós estamos juntos há 12 anos. Mas não há nada que justifique a violência, seja ela de que tipo for. Violência verbal, violência emocional, e que dirá a violência física. Aqui eu reitero, nós não toleramos esse tipo de comportamento. E concluindo esse ponto, nós vemos a importância da família, nós vemos a importância da história da redenção quando nós falamos de família. Deus cria os seus padrões, mas é por conta do pecado que esses padrões são deturpados. A família criada por Deus, composta de um homem, uma mulher e seus filhos, e qualquer outro padrão para além desse, só existe por conta do pecado. E eu não estou falando apenas do aspecto heterossexual do casamento, mas também do aspecto monogâmico. Esse aspecto é ferido quando um dos cônjuges cultiva relacionamentos fora daquele em que ele estabeleceu, relacionamentos extraconjugais, ou como tem acontecido cada vez mais com o advento do poliamor, tem tornado cada vez mais comuns casamentos compostos por 3, 4 pessoas. E também incorremos em pecado, ferindo o aspecto monossomático do casamento. Quando o pecado leva as pessoas a, cada vez de forma mais fácil e deliberada, abandonar os seus lares, abandonar as suas famílias. Muitas vezes a gente se acha, por termos um conhecimento de Cristo maior do que os judeus, superiores aos judeus. Mas, e muitas vezes, o nosso comportamento é tal qual. Um judeu abandona sua mulher porque ela queima o arroz. Um judeu abandona sua mulher por qualquer motivo. E cada vez mais a nossa sociedade tem caminhado nesse sentido, nesse triste sentido, de que qualquer motivo, qualquer incidente, qualquer discussão, qualquer diferença é motivo para desfazer o casamento. Que Deus nos ajude, queridos, a nós que somos casados e já temos as nossas famílias, a continuar cultivando esse padrão de casamento, estarmos satisfeitos com o casamento monogâmico e lutarmos por um casamento monossomático. E aos meus irmãos que ainda sonham com o casamento, que ainda sonham em um dia subir ao altar, as meninas, né, que sonham em se vestir aí de véu e grinalda, e aos meninos que ainda sonham em levar para si uma mulher, estejam atentos, prestem atenção em tudo isso que nós falamos, cuide para que a sua escolha seja uma boa escolha, preste atenção nos sinais que o pretendente, que o namorado, que aquela pessoa que você almeja tem dado, para que você não deturpe os padrões estabelecidos por Deus. Concluindo, é maravilhoso, queridos, pensar que Deus inclui a família na história da redenção. É impossível separá-los, pois Deus decidiu escrever a história mais importante por meio de famílias. Hoje nós aprendemos que esse Deus é o Deus criador da família, e assim é Ele quem estabelece as regras e os padrões de como essa família deve funcionar. Esse aspecto de Deus como criador da família é algo muito valioso, e muito valioso inclusive para Deus. Perceba,
Quando chegou a plenitude dos tempos e Deus se fez carne e habitou entre nós, eu já disse isso aos irmãos, ele poderia ter feito isso de qualquer forma, para ele tudo é possível. Jesus poderia apenas ter descido do céu e habitado entre nós, mas não. Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, se submeteu à sua própria regra criada, ao método que ele mesmo criou, e Cristo, nosso Salvador, veio a este mundo por meio de uma família. Cristo foi filho, Cristo foi irmão, Cristo foi primo de pessoas assim como eu e você somos. E não para por aí. O propósito de Jesus ter vindo ao mundo por meio de uma família foi para que, por meio do seu sacrifício, nós pudéssemos ser incluídos na família de Deus. Tudo gira, queridos, em torno da família. E quem sabe, você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está aqui nessa noite, ainda não faça parte dessa família. Quem sabe você ainda não tenha decidido por estar ao lado de Cristo e por pertencer à família dele, por se tornar um filho dele. O caminho é simples, basta crer em Jesus. O ingresso é esse. O preço da filiaridade, se é que essa palavra existe, o preço de se tornar filho de Deus, é crer em Jesus. Veja o que João diz em seu evangelho: contudo, aos que receberam a Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode fazer parte da família de Deus. O modo é muito simples: creia em Cristo, corra para Ele, se entregue a Ele, creia nele, abrace-o, agarre-o a Ele com fé. Creia em Jesus, não deixe que essa oportunidade passe. Tome essa decisão e tome ela hoje. E a nós, meus irmãos, que cada vez mais possamos nos submeter e testemunhar, a nós e às nossas famílias, desse Deus Criador, que nos chama a viver como mordomos dessa maravilhosa instituição que Ele mesmo decidiu e criou. A Ele, o nosso Deus, o nosso Cristo, e ao Santo Espírito do Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.